Conosco, Marco Daniel Rockenbach, presidente do Sindicomerciários de Lajeado, e vai falar sobre a possibilidade de mudança, questão da legislação para trabalho, especialmente do comércio nos domingos e nos feriados. Marco, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. Bom dia. Tem muita expectativa em cima desta legislação que é datada lá de 2023, mas que a priori vai entrar em vigor mesmo só agora do 1º de julho. O que é que você tem a esclarecer a respeito? Paulo, isso demonstra que os extremos não são bons. Porque em 2021 nós tivemos uma legislação editada que liberava tudo. E aí em 2023 vem um regramento praticamente proibindo tudo, para tentar regular o outro. E isso demonstra que os dois extremos não são bons. Eu acredito, sinceramente, que nós, em julho, novamente, não vai entrar em vigor essa lei. Por quê? Porque existe uma mesa de negociação patronal e laboral discutindo esse tema para ver se chega num consenso de, sei lá, quem sabe estipular alguns feriados, alguma questão assim. Mas ela precisa de uma mediação um pouco mais forte por parte do governo federal, porque o laboral e o patronal, por si só, é um tema sensível. O laboral vai querer dizer, não, nós queremos folgar no domingo e não queremos trabalhar no feriado, deixa isso para uma convenção coletiva regular, e o patronal vai puxar para o outro lado, que é a liberdade de abrir quando o bem desejar. Então, é muito difícil esse tema ter um consenso sem uma mediação um pouco mais forte. O que vai ter que acabar acontecendo é alguma parte está regulada, mas nós temos setores, vamos pegar postos de combustíveis, hotelaria, o próprio serviço de emergência, hospitais, entre vários outros corpo de bombeiros, e por aí nós vamos afora, né? A rádio, a imprensa de um modo geral, né? Então, assim, são setores, e aí eu estou falando do comércio. Dentro do próprio comércio, nós temos setores da área da saúde, como farmácias, nós temos alimentação, supermercados, e nós temos praticamente assim, o comércio varejista de um modo geral. Então, são setores diferenciados que têm que ter um olhar diferenciado. O que acontece hoje na legislação? Hoje nós temos uma legislação de domingos, que é regrada por lei municipal. Então, nós temos municípios onde há a liberdade, isso foi aprovado aqui em Lajeado há um tempo atrás, né? E nós temos a lei do feriado. O feriado existe mesmo ela estando junto nessa aqui, mas ela tem um segundo ponto onde diz, lei de domingo que regula é o município, e aí se faz acordo, não vê como é que o município coloca. E feriados, não, o município pode autorizar o trabalho em dia feriado. Porém, só tem que ter convenção coletiva. A lei é clara nesse sentido. O município não pode legislar por isso, ele apenas autoriza, mas a negociação tem que acontecer entre as partes. Nós temos alguma coisa nesse sentido, né? Nós temos, por exemplo, com os supermercados, né, que trabalham em domingos e que trabalham em maioria dos feriados. Por regra, agora, a nossa convenção coletiva desses supermercados, a data base é maio, nós estamos em maio, final do mês ela vence. Nós já estamos, inclusive, agora às 9h30 da manhã, o Sindicomerciários tem uma reunião com o Sindigêneros, que é o setor supermercadista, onde nós não só estamos tratando a questão do domingo e do feriado, mas sim da convenção coletiva do modo geral, que também é um tema muito sensível para a nossa região, Vale do Taquari, devido à escassez de mão de obra que nós estamos tendo aqui, né? É um setor supermercadista que tem uma jornada extensa de trabalho, pois, como a gente está dizendo aqui, é de segunda a segunda, como a gente disse, claro que tem o descanso semanal remunerado, mas é de segunda a segunda. Dentro do nosso setor é uma das jornadas mais extensas, né? Normalmente vai ter 9 horas da noite, coisa assim, né? E é o setor com a menor remuneração.
É a remuneração mais baixa. Qual é a média, Marco? Nós, assim, o piso da categoria do setor de higiênicos é 1.746. Então, você contratar hoje uma pessoa por 1.746. E o pior também, vamos dizer assim, se isso fosse num contrato de experiência, porque isso normalmente são pessoas jovens, né? Que primeiro emprego, coisa assim, mas nós não podemos tratar somente como primeiro emprego. Quando eu entrar, eu tenho que ter uma perspectiva para que eu permaneça nesse emprego. Né? E eu não vislumbro essa perspectiva, porque aí eu tenho 1, 2 anos de empresa, eu estou ganhando o piso da categoria. É isso que nós estamos colocando na mesa patronal, já colocamos a primeira reunião, vamos reforçar hoje, nós temos que rever isso. Né? Porque assim, ó, já temos um problema de mão de obra na cidade, e isso vai agravar até final do ano. Pelo que está para ser aberto, inaugurado, são mais de 500 vagas envolvendo os novos atacados que devem abrir. Nós temos o Stock Center, o Via Atacadista. A Polo em Estrela, a Rede Polo em Estrela. Nós temos o Siva o próprio Esquinão, que acredito que está abrindo. O Esquinão está abrindo no Montanha, com uma média de 50 funcionários. O Siva vai abrir na Amazonas, também com uma média de 20, 30 funcionários. E assim, de pequenos, nós temos vários abrindo por aqui. E aí nós estamos falando só do setor do comércio. Assim. Por exemplo, o Via, que é do Grupo Passarela, no antigo campo do Lajadense, nós estamos falando só do supermercado. Mas vai ter toda uma estrutura, aquilo vai ser um shopping a céu aberto. Então vai ser muito mais mão de obra contratada. Aqui ao lado da Rádio Independente, dizem que são 40 lojas, entre coisas. Se são 40 lojas, são no mínimo 100 pessoas para trabalhar. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Se nós temos toda essa demanda, não é a oferta e a procura que regula o preço, bom, nós temos uma falta de mão de obra. Então, acho que nós temos que rever essa questão remuneratória. Só abrindo um parênteses nessa questão da falta de mão de obra, depois você volta até para que se tenha informações do que é que está sendo pleiteado como, digamos, um novo piso e tal, né? Essa questão do apagão da mão de obra tem a ver com a questão dos programas sociais do governo federal? Na nossa avaliação, muito pouco, Paulo. Na nossa avaliação, muito pouco. Aqui na nossa região existe, eu falando lá aqui, Vale do Taquari, aqui na nossa região nós temos muitos outros fatores que influenciam muito mais do que o Bolsa Família. Vou te dar 2 exemplos. Transporte público, que é um problemão. Que é um problema sério. Nós não temos ônibus depois das 7 horas da noite para voltar para os bairros. Tá? E aí as empresas têm um custo elevado, com vans e coisa assim, e eu às vezes fico 1 hora dentro da van até chegar em casa ou para vir para o serviço. O transporte público é um problema sério. Tem que ser revisto. Porque uma parte o município fez, manter a tarifa mais baixa, subsidiando mais uma parte. Inclusive, existia projetos de tarifa zero na época da campanha, né, coisa assim, que é outra discussão. Segundo problema, nós temos mais de 500 mães fora da creche, com seus filhos fora de creche. Principalmente, Paulo, berçário. E não se acha uma tata por menos de 600, 800 reais. Bom, estou ganhando 1.700, aí tu começa a tirar a previdência, começa a tirar isso, vai te sobrar o quê? Não vale a pena. 600, 700 pila? 600, 700 pila é o que o Bolsa Família paga. São 2 situações que... São essas as nossas realidades que nós temos. Não podemos fazer uma análise simples. Então, assim, é um combo, é um conjunto de coisas que está nos levando. Marco, aguarde um instante, porque o repórter Joel Alves está em contato conosco para trazer informações a respeito de um acidente. Pois não, Joel? Tá, exatamente, Nicolas. Eu falo aqui da RE 120, na verdade 453, aqui em direção a Venâncio Soares, próximo a Cônsul Chora. Falava agora mesmo com um policial, explicava a situação aqui no quilômetro 28. Próxima entrada da Expresso Leomar, uma colisão envolvendo uma moto e um veículo de passeio. O veículo de passeio foi fazer o retorno e acabou obstruindo a frente da moto, onde a condutora da moto foi levada para a UPA. Devido a este acidente, essa Saveiro, que aparece nas imagens, quem está nos acompanhando percebe, diminuiu a velocidade e atrás da Saveiro vinha uma bis, conduzida também por uma mulher. Ela acabou batendo atrás da bis, caindo sobre a pista, dando um grande congestionamento em ambos os lados da rodovia. Agora há pouco, as 2 ambulâncias, cada uma com uma mulher, foram levadas até a UPA
aqui na cidade de Lajeado. O trânsito é intenso, a Polícia Rodoviária Estadual acaba de chegar no local também para ver a situação. Mas foram 2 acidentes distintos e os 2 envolvendo 2 mulheres que estavam em motos, uma colisão traseira e a outra colisão lateral aqui no quilômetro 28 da 453, entre Lajeado e Venâncio Aires. Daqui a pouco, mais detalhes na programação da Rádio Independente. Ok, obrigado, Joel. Lembrando ainda que o fluxo na 453 flui normalmente, não tem interrompimento em função desses acidentes. Ok, voltando à entrevista com o Marco Daniel Hockenbach, presidente do Sindicomerciários, e aí fechando aquele parênteses envolvendo a questão dos programas sociais que poderiam estar afastando muitos trabalhadores de estar na atividade formal com carteira, voltando para a questão agora do piso do supermercado, de quem trabalha nessa área dos comerciários, especialmente a questão de supermercados que tem faltado muita mão de obra. Final do mês termina o prazo para se estabelecer as conversações anuais, a convenção anual. Na questão do salário, qual é o pleito que está sendo feito pelo sindicato e o que é que a classe patronal oferece? Paulo, nós iniciamos com o mesmo reajuste do salário mínimo, que nós entendemos que seria, nesse momento, ideal. Na realidade, nossos salários estão muito defasados. Muito defasados. Poder de compra, Os últimos 10 anos, nós tivemos 3,33% de aumento real, além da inflação. Os últimos 10 anos. Por quê? É pandemia, é enchente, é muita chuva e a lavoura na nossa região vai. Aí é muita seca e a lavoura não dá certo. E aí nós só damos a inflação e às vezes, por vezes, ainda chegamos a parcelar esse INPC. E esses INPCs são baixos. A gente entra governo, sai governo, a única coisa que não se entende é como é que surge um índice inflacionário, porque a gente vê as coisas aumentando e deu inflação, deu 0,5%, deu 0%. E outra coisa, né, Marco? É complicado. É o custo do trabalhador para quem emprega, né? Isso é importante também se ressaltar. Sim. O custo que ele representa para quem emprega. Nós temos tudo isso, porque se a gente entende agora, nós temos que ter uma recuperação salarial. Nós estamos discutindo o 6 por 1. Né? Nós estamos discutindo a questão do imposto de renda. Nós estamos discutindo uma recuperação salarial. E essas coisas, elas estão... É um combo. Porque se tu mexer numa e não mexer nas outras, não adianta. Vou dar um exemplo. Adianta eu aumentar o salário se eu não mudar a faixa de imposto de renda? Uma pessoa que não estava pagando imposto passa a pagar e, quem sabe, isso ela passa até a ganhar menos do que ganhava antes. Então, é um conjunto de situações. Né? Assim como nós, na nossa recuperação salarial. O nosso ideal, nós não vamos recuperar esse ano. Agora, nós temos que sentar à mesa com o sindicato patronal e ter um projeto de recuperação da nossa estrutura salarial, fazer com que o trabalhador tenha uma vontade maior de permanecer no céu, porque o que acontece hoje? O comerciário, principalmente o setor do supermercado, qualquer 50 pila, ele está indo para qualquer outro lugar. Ainda chega um outro lugar, vamos pegar uma BRF da vida, que te oferece 2.100 de salário inicial, te oferece mais 350 de vale alimentação, só para contratar. É um auxílio creche também, né? Só para contratar. Aí ele te paga PPR, que é mais um piso de categoria. Daí ele te paga mais um prêmio assiduidade. Daí ele te paga mais 3 vale-compras no ano de produtos deles. Daí ele tem uma premiação que quando ele trabalha a hora extra, por exemplo, do sábado, porque é jornada de 5x2, de segunda a sexta, quando ele trabalha no sábado, eles não pagam banco de horas como nós pagamos. Eles pagam 100% da hora extra e ainda dão um kit de alimentação da BRF. Quer dizer, é contra isso que nós estamos competindo. Então, nós temos que levar para a mesa, se nós queremos ter mão de obra, nós temos que recuperar a nossa força de trabalho, sim, mas nós temos que recuperar o nosso poder aquisitivo. E temos que ter outra percepção, não perspectiva, uma outra percepção. Esse salário que nós, porventura, vamos recuperar e pagar, ele vai servir para impulsionar o nosso setor comercial. O nosso comércio, que ontem ainda saiu, que nós estamos alajados, há uma dívida significativa de atraso, o CDL divulgou, né, de pessoas devedoras. Bom, com esse salário, realmente, eu acredito que só podemos estar devedores, né? Eu acredito, Nicolas, antes teve a notícia do crescimento da venda do Dia das Mães.
Eu acredito que esse ano será maior do que 9%, porque ano passado foi muito ruim, por causa da enchente de maio e tudo, né? Então a base de comparação também é. Exato, a base de comparação é baixa para só dizer que vai crescer 9%. Eu acho que vai crescer bem mais do que os 9%, sim, porque é a nossa segunda data e, por vezes, a primeira data mais importante. Marco, importante a sua opinião e dos comerciários sobre a questão da jornada de trabalho. Aquela questão 6x1, 5x2, tem um movimento agora nacional para alteração. E vai nessa mesma linha que ele comenta, porque de nada adianta o trabalhador trabalhar 4 dias e folgar 3 se ele tiver 2 empregos. Não, exato. Isso nós estamos vendo já no setor, né? Os salários são, de um modo geral, estão baixos. No setor supermercadista, principalmente no setor de açougue, por exemplo, nós temos muitas pessoas que têm 2 empregos. Sim, que não tem mais, né? Trabalham em BRF, trabalham em Minuano e trabalham como açougueiro em supermercado. Isso tem muitas pessoas. Tem experiência com o trabalho com a faca? Sim, né? trabalhar com a faca como há uma demanda latente, né? Então essas pessoas estão trabalhando. Mas isso não é o ideal. Isso não é o ideal, porque assim, realmente, a redução de jornada não adianta se não tiver uma recuperação salarial, né? Porque se reduzir a jornada e reduzir o salário... Aí não adianta. E também dizer para vocês que é diferente. O presidente Lula começa agora a falar em 6x1. Porque a fala do 6x1 trocando pelo 5x2 é uma coisa. A redução pura de jornada de trabalho é outra. Nós temos que separar essas duas coisas. Porque quando nós falamos em jornada 5x2 em implantação, são 2 dias consecutivos de folga. Se eu folgar numa segunda, folgo, domingo e segunda e terça, quarta e quinta, para que eu tenha 2 dias de folga, para que eu realmente tenha uma recuperação. Se nós fizermos uma análise, o trabalhador, do modo geral, está doente. Não sei se é a tecnologia, o que é, mas... nós temos atendimento médico no sindicato, a gente acompanha isso de perto, nós temos muitas pessoas doentes. Crescente o fato. Crescente. Tá? Então, é uma questão séria. Agora, o que nós temos que fazer? A redução de jornada de trabalho, ela reduz como reduziu na implantação da Constituição em 88, de 48 para 44 horas, pura e simples, e continua trabalhando 6x1. Essa redução também, ela reduz de 44 para 40 e continua 6x1. Não é isso que o projeto da Daiane dos Santos propõe. Ela propõe uma redução de jornada de trabalho, sim, mas 5x2, com a folga sendo consecutiva. Nós continuamos trabalhando, né? A jornada que nós trabalhamos hoje, de 7h20 ou até um pouco mais, para fechar as 40 horas. 40. São 40 horas semanais. Vai de 44 para 40. Então. 44 para 40 horas semanais, com 2 dias consecutivos de descanso. Esse é o projeto da Daiane dos Santos. Sim, mas tem mais projetos nesse sentido. Né? Existem cerca de 30 projetos no Congresso Nacional falando em alguma coisa desse tema, mas os 2 mais em voga são o fim dos 6x1, 5x2 e o 4x3. Nós não temos ainda chão para o 4x3. Marco, por enquanto, obrigado. Daria para complementar bem mais a entrevista, Sim. mas se puder até o final do mês ou quando acertar a convenção envolvendo a questão do comerciário, você voltar aqui, é interessante o esclarecimento. Obrigado aos ouvintes. Tá bem, o Marco Daniel Rockenbach, ele que preside o Sindicomerciários de Lajeado.